tudo bom? Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre reprodução humana, tá? A reprodução humana é um tema muito complexo, né? Porque envolve uma série de comentários, uma série de comportamentos. É tudo novo pra gente, é tudo novo para os pais, para as crianças, né? Para os adolescentes, na verdade. Então, um tema assim um pouco meio complexo de trabalhar. Bom, eu vou trabalhar esse tema em duas partes, tá? Então, vamos lá. Bom, o conteúdo de vocês, nossa, hoje eu tô. O conteúdo de vocês está no livro Araribá Mais, do 8º ano, e o conteúdo encontra-se nas páginas 88 até a página 93, tá bom? Bom, puberdade. Professora, o que é puberdade? Né? Já ouvi falar tanto nessa palavrinha puberdade. Bom, a puberdade, pessoal, e a adolescência vai coincidir justamente no mesmo período, tá? É uma transição entre a infância e a adolescência. E vai acontecer um amadurecimento dos órgãos sexuais, né? Para que a pessoa fique apta, né? O ser humano ou os animais fiquem aptos a se reproduzir. Produção de gametas, que nós vamos ver adiante. Quando a gente fala em puberdade, a gente está falando assim, crescendo ou se desenvolvendo. Bom, na puberdade começam as maiores transformações do nosso corpo, que abrange as outras modificações além do crescimento. Bom, é isso que acontece quando a gente entra na puberdade, né? Eu já passei por isso, seus pais, seus avós, né? Todo mundo vai passar por isso um dia. Bom, essas alterações, ela vai ocorrer de várias formas que nós vamos ver logo adiante. Bom, acontece transformações físicas, psicológicas e sociais. Que é isso, professora? Transformações físicas. Nas transformações físicas, vocês vão apresentar mudança de tamanho, curvatura nas meninas, né? O quadril vão ficar mais largo, vai aparecer as mamas. Os meninos vão acontecer o estirão. Mas coisa que nós vamos estudar dos próximos slides. Psicológicas. Bom, com essa alteração aí, com a puberdade, vem a parte, né, que a gente fala aborrecência, né? Que muitos pais ou pessoas falam aborrecência. Nada disso, tá, pessoal? Essas alterações são alterações psicológicas. Por quê? Porque o adolescente ele não entende muito bem em qual meio ele está, né? Ele está inserido. Então, essa parte psicológica acontece onde o adolescente bate porta, ou o adolescente ele fica estressado com a mãe, né? É uma parte muito tumultuada, né? Porque vem uma série de hormônios, né? E muitas vezes a gente nem sabe o que fazer com isso. E sociais é porque assim, é a parte de interação entre grupos, né? Onde os meninos começam a ter os grupinhos, as meninas começam a ter os grupinhos delas, né? Então é uma questão muito complexa quando a gente fala em puberdade. É uma fase tumultuada porque gera uma série de dúvidas, uma série de conflitos entre idades, né? Conflitos entre pais ou pessoas, né, responsáveis. É uma coisa muito complexa, como eu havia dito. Pensando nos dois sexos. Bom, as transformações se iniciam entre 9 aos 16 anos. Bom, no livro de vocês, traz que inicia-se por volta dos 12. Isso, gente, vai variar, tá? Vai variar de família para família, tá certo? Tem criança que começa com 9, tem criança que começa com 12, criança que começa com 13, né? Vai terminar lá por volta dos 19 anos, 20 anos, 21 anos. Igual eu falei, vai depender de família para família, tá? É uma fase de curiosidade, por quê? Porque o corpo está modificando, então vai querer saber por que está acontecendo isso, por que está acontecendo aquilo. E a hora entra aí, né, os papéis sexuais, né? Onde o menino vai se descobrir e a menina também vai se descobrir, tá certo? Bom, nós temos dois tipos de caracteres sexuais, tá? No livro de vocês vão encontrar lá na página 88, tá? Bom, nós temos os caracteres sexuais primários, que são os órgãos sexuais. Nessa imagem aqui dá pra saber quem é o menino e quem é a menina, tá certo? Não dá pra saber. Por quê? Porque os bebês, eles nascem, né, praticamente iguais. A diferenciação que vocês vão ver aqui
é o pênis e a vagina, né? Nesse caso aqui não dá para saber porque os dois estão de fralda. E os caracteres sexuais secundários, que localizam-se fora do sistema genital e permite distinguir um homem e uma mulher, né? Que são caracteres sexuais secundários. Bom, vamos entender melhor o que são esses caracteres sexuais. Os primários nós temos a vulva, digo vagina, né, pessoal? E no masculino, pênis, escroto ou bolsa escrotal. Bom, os caracteres sexuais secundários, quando a gente fala secundários, estamos falando de segunda ordem. No feminino, crescimento dos pelos distribuídos de forma triângulo no pubis e nas axilas, alargamento do quadril, que é mudança nos contornos do corpo, e desenvolvimento das mamas. No sexo masculino, nós temos o crescimento de pelos na região pubiana, nas axilas, aparecimento de barba, aumento do pênis e do testículo, né? O escroto fica mais baixo, mais enrugado, alteração na voz, desenvolvimento da musculatura. Olha, professora, eu tô morrendo de vergonha de falar sobre isso. Pessoal, infelizmente, né? Felizmente, não sei, nós precisamos, né, passar por esse conteúdo, tá bom? Dúvidas? Sempre tem, né? Então, qualquer coisa, né, vamos entender melhor, né? No livro de vocês especifica um pouco mais, tá bom? Bom, nós temos aqui também, na adolescência, vem as mudanças hormonais. Lembra dos hormônios que nós falamos lá na aula sobre o sistema endócrino? Pois é. Aqui nós temos as mudanças hormonais. Eles estão inseridos lá naquela aula, tá? Bom, esses hormônios, eles são aqui, ó. As mudanças físicas da puberdade são controladas por hormônios sexuais. Bom, nos testículos, que é masculino, vai produzir a testosterona, tá certo? A testosterona, pessoal, ele vai levar ao desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários. Lembra que eu falei agorinha, né? Como aparecimento da barba, do bigode, pelos nas regiões dos órgãos sexuais, das axilas, alterações de voz. Então, testosterona é o hormônio masculino. Já no feminino, nós temos o ovário, né? O ovário ele vai produzir tanto o estrógeno quanto a progesterona. Bom, o estrógeno vai levar ao desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários femininos, como o aparecimento dos pelos nas regiões dos sexuais das axilas e desenvolvimento das mamas e alargamento dos quadris, tá certo? Bom, então agora nós vamos ver as mudanças no corpo das meninas. Aqui nós temos uma tabela, ela não é bem igualzinha à tabela do livro de vocês, mas é mais ou menos parecido, né? Na internet você vai encontrar vários desenhos iguais a esse, outros livros didáticos também. Nós temos aqui a idade. Vamos aqui por volta de 9, 10 anos, a altura média, início da puberdade. Você pode olhar, vamos olhar altura média, idade, peso e alterações observadas. Então vamos lá, a menina com 9, 10 anos, 11, 12, vai ter o início da puberdade, né? Que vai começar a aparecer os primeiros pelinhos, né? Por volta lá de 11, 12, 13 anos mais ou menos, vai iniciar o desenvolvimento dos seios, dos pelos púbicos, que é essa região aqui, tá, pessoal? Na forma de triângulo, tá? E os pelos axilares, aqui, ó, nas axilas, tá? Então, por volta dessa idade, você pode observar que começa a crescer, ó, bastante. Aí, por volta de 13, 14, 15 anos, mais ou menos, vai alargamento da bacia, primeira menstruação e maturação sexual. Bom, chegamos na parte importante aqui. Bom, quando você fala assim, primeira menstruação, gente, aí vai falar assim, mas minha mãe menstruou com 18 anos, minha mãe menstruou com 11 anos, 9 anos. Eu menstruei com 15, professora, eu menstruei com 14, eu menstruei com 9. Bom, isso vai variar de mãe para mãe, de criança para criança, de adolescente para adolescente, de família, de fator genético, tá? E influência do meio também, que é um assunto que depois nós poderíamos conversar isso aí em uma outra aula. Bom, aqui nós temos por volta de 15, 16 anos. Voltando aqui, maturação sexual. Pessoal, é muito importante essa palavra aqui, ó.
maturação sexual. Quando fala isso, nós estamos relacionando justamente a produção do ovócito, tá? O ovócito, na aula passada, né, vocês viram que é um gameta feminino. Então, a partir do momento que ela menstruou, ela pode produzir um ovócito e se ela tiver uma relação sexual, ela pode engravidar. Então, a partir da primeira menstruação, pode ocorrer a produção do ovócito, certo? Já claro que vai ocorrer a produção e a maturação sexual, a partir daí ela já pode engravidar, tá certo? Aí nós temos o aparecimento da acne, né, que é as espinhas, e lá por volta de 17, 20 anos, a maioria das meninas, elas param de crescer com 17 anos de idade, tá bom? Então, por fim da puberdade. Bom, agora nós vamos às mudanças no corpo dos meninos. Bom, aqui nós temos a mesma tabela semelhante, né, aquela tabela das meninas. Aqui nós vamos comparar a idade, altura, peso médio e alterações observadas. 9, 10 anos, né? Você pode ver o início da puberdade, começa a aparecer uns fiozinhos aqui, né? Começam os meninos a aparecerem uns pequenos fiozinhos, né? Por 11, 12, 13 anos mais ou menos, desenvolvimento do tórax, isso aqui, ó, e das espáduas, tá, gente? Essa região do ombro vai ficar um pouquinho mais larga. 50% do peso e 80% do peso da altura da altura de um adulto. Lá por 13, 14 anos, acontece a mudança da voz. Ah, professora, mas eu tenho 13 anos, 14 anos, 15 anos, minha voz não mudou. Igual eu falei, o que vai influenciar é o fator genético, né? Não, o meio também que ele vive, tá certo? Então não vai ficar preocupado porque sua voz não mudou, porque minha voz mudou antes do tempo. Isso aí vai variar, é uma média, tá? Então tá falando aqui, média. Não é que exatamente eu vou fazer 13 anos a minha voz vai mudar. Vou fazer 14 anos minha voz vai mudar, nada a ver, tá? Por volta de 15, 16 anos, aí aparecem os pelos axilares, que é aqui na região das axilas, o bigode, acne e maturação sexual. Pessoal, lembrando que é uma média. Tem garotos que produzem espermatozoide por volta de 11, 12 anos. 13, 14, tá? Isso é uma média, tá certo? Quando fala maturação sexual, significa em que ele vai produzir o espermatozoide, que é o gameta masculino, que nós já vimos em uma outra aula aí. Bom, 17, 20 anos, barba, pelos sobre o peito e sobre o resto do corpo, fim da puberdade. Os meninos, normalmente, eles demoram mais a desenvolver do que as meninas, né? Então, assim, pode acontecer, né? Com 19 anos, mais ou menos, ele termina a puberdade. As meninas já é um pouco mais precoce, elas terminam a puberdade por volta dos 17 anos, tá? Bom, além do aparecimento dos caracteres sexuais secundários, do crescimento repentino, o funcionamento do organismo também muda. Olha só o que eu quero atentar vocês para o quê? Bom, as glândulas sudoríparas ficam mais ativas, assim você sua mais, possibilita o aumento do número de bactérias que podem causar o mau cheiro do tal do CC, tá bom? Então, por que então o menino na adolescência começa a produzir, ficar com o cheirinho mais forte? Porque essas glândulas que nos fazem suar, né, transpirar, ele juntamente com as bactérias, eles vão produzir o CC. Por isso é importante de lavar bem, secar bem as axilas, né, e passar um bom desodorante ou uma outra coisa. Bom, surgimento da menstruação das meninas, nos rapazes. Ereções mais frequentes, o pênis fica mais rígido, duro por determinados períodos e o aparecimento da ejaculação, ou seja, liberação do espermatozoide que eu falei agora há pouco. Bom, aqui, os órgãos reprodutores masculinos. Bom, corpo masculino. Bom, nós temos aqui, ó, é formado por testículos ou gônadas. Então, aqui nós temos os testículos, ó, observa, que está dentro do escroto ou bolsa escrotal, tá? É aquela bolsa enrugadinha que fica aqui atrás, ó, por baixo.
nós temos vias espermáticas, que é o epidídimo, canal deferente e uretra. Então, nós temos o epidídimo, e esses aqui, vias espermáticas, quando fala vias espermáticas, é o caminho em que o espermatozoide percorre até sair aqui fora, tá? Assim, até chegar, né, na ejaculação aqui, ele ejacula e sai para o meio externo do corpo. Então, nós temos o epidídimo, aqui, vem aqui, tá certo? Ok? Aí depois, o canal deferente não é diferente, tá, pessoal? É o canal deferente. E uretra. Então, ele vai percorrer até chegar aqui, ó, na uretra. Então, aqui nós temos o pênis, o escroto, as glândulas anexas, que são a próstata, vesículas seminais e glândulas bulbo-uretrais, tá? Perdão. Isso aqui vocês podem observar lá no livro de vocês, que tá mais ou menos explicando aqui. Se eu for explicar aqui, nós vamos ter 30 horas de aula e não vamos terminar. Bom, aqui nós temos o sistema genital masculino de frente, para vocês entenderem melhor. Aqui nós temos os testículos, né? São dois aqui. Aqui nós temos a bolsa escrotal, que é onde fica guardado, né? Aquela pele que fica guardada, enrugada ali, né? Onde fica guardado os testículos, perdão. A uretra, onde serve para sair tanto a urina quanto o espermatozoide. As vesículas seminais e a próstata, tá? Aqui, ó, nessa região do pênis aqui, ó, vocês podem observar que isso aqui chama-se glande, tá? Essa ponta aqui é chamada de glande, é porque nessa imagem não tem, tá? Mas no livro de vocês vão encontrar lá na página 90, tá? Ok? Bom, aqui nós temos o espermatozoide, a estrutura, né? O espermatozoide parece um girino, tá? Lembra do sapinho lá do girino? Então, o espermatozoide, ele parece mesmo com ele, ó. Nós temos o flagelo. Esse flagelo, ele serve para balançar, né? E fazer o movimento que o espermatozoide usa para se locomover. Aqui nós temos a cabeça do espermatozoide. E olha só uma curiosidade. O homem deposita em torno de 300 a 400 milhões de espermatozoides a cada ejaculação sexual ou ejaculação, a cada relação, tá, pessoal? Ou ejaculação, tá bom? Bom, eu vou parar aqui um pouquinho, tá certo? E vamos cortar esse vídeo em duas partes, tá certo? Agora a próxima parte será a parte feminina.